Olá, meu amigo concurseiro! Estamos aqui hoje para poder trabalhar a Lei Complementar 840 com você, tá? Nós vamos gravar nossa aula em cima aqui do nosso e-book de Lei Complementar 840 esquematizado, até mesmo para você ir degustando um pouco do nosso material, tá certo? Então a ideia é a gente trabalhar artigo por artigo, a gente dá aquela ênfase nos artigos mais cobrados da Lei Complementar 840 e a gente vai avançando aí à medida do possível aí para contemplar, né, o seu estudo, tá certo? Então a gente já avança aqui para não enrolar demais, tá? A gente já avança aqui no nosso material só para não te enrolar muito aqui, para a gente falar sobre a Lei Complementar 840. Eu sou o professor Vinícius e estarei com você então nesse curso aqui para a gente poder discutir o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal. É uma das leis mais importantes aí junto com a Lei Orgânica do Distrito Federal para os concursos aqui do Distrito Federal, né? Então é uma lei que estabelece aí os servidores, né? Você que quer se tornar um servidor, é uma lei que você vai ter que estar muito por dentro, porque vai fazer parte aí da sua carreira, né? Do seu cargo, vai trazer todos os detalhes ali e vai cair na sua prova com certeza, tá? A gente vai trabalhar nesse primeiro bloco os artigos de 1 a 10, então a gente vai falar um pouco do comecinho aí. Os primeiros artigos, eles vão falar ali mais da questão do provimento, tá? Vai trabalhar, destacar, vai ter uma parte preliminar, mas ela vai falar muito ali do provimento. Na sequência vai falar sobre a questão dos remanejamentos e depois vem falando da questão de vacância e vai avançando um pouco, né? A questão da jornada de trabalho e por aí vai, tá certo? Nós vamos falar hoje então dos artigos 1 a 10 para a gente já introduzir a lei 840, aliás, para vocês aí, tá? Então, bora começar aqui? Então, a lei 840, pessoal, quem já estuda para concurso, a outra lei muito famosa que nós temos, que é muito parecida com a lei 840, é a lei 8.112. A lei 8.112, quando você estuda para concurso aí da área federal, você sabe que é uma lei aí que ela está sempre frequente aí, é uma lei que faz parte do estudo de todo concurseiro aí, da esfera federal principalmente. No Distrito Federal, durante muito tempo, nós também seguíamos a lei 8.112 e de uns tempos para cá a gente passou então a seguir a lei 840, ou seja, foi disciplinado aqui, ou seja, criaram um diploma específico aqui para regular o Estatuto dos Servidores aí, para formar o Estatuto dos Servidores do Distrito Federal, tá certo? Então no artigo 1º, a gente está dentro aqui do capítulo das disposições preliminares. Então ele vem falando aqui que esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis. Então perceba que é uma lei complementar, tá? Essa lei complementar 840, a lei 840, e ela disciplina o regime jurídico aí, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos civis. Perceba então que ela não contempla aqui os militares, servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Pessoal, então a Lei Complementar 840, ela vem disciplinar então principalmente os servidores da administração direta, então das secretarias aqui do Distrito Federal, Secretaria de Educação, Secretaria da Criança, Secretaria de Saúde. Então a administração direta principalmente ela é afetada aqui e regulada pela Lei 840, mas nós temos também a administração indireta, as autarquias aqui do Distrito Federal, fundações também. Então a gente tem o Hemocentro, que é uma fundação aqui do Distrito Federal, teve o concurso há um tempo atrás, e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Então, eventualmente, você pode ter aí, por exemplo, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, vindo no seu edital, cobrando a Lei 840 ali também, tá? Ou outros órgãos ali, é possível que apareça, como por exemplo aconteceu na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O concurso da Câmara Legislativa também cobrou. Os concursos do DF, mesmo não sendo da administração direta e nem sendo autarquia e nem fundação, às vezes as empresas públicas e sociedade de economia mista costumam cobrar a Lei 840, até mesmo para que todo o serviço público aqui esteja alinhado
minimamente ali com o que essa norma traz pra gente, beleza? Pessoal, isso aqui, quando vai cobrar, normalmente cai mais assim, até onde afeta, quem afeta essa lei, ou seja, quem está dentro do guarda-chuva ali dessa lei, quem está por trás aqui. Então, ela não atinge os militares e já aconteceu de cair em prova perguntando se os militares eram afetados também, ou seja, se instituir o regime jurídico dos servidores civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional. Então, cuidado, que a Lei 840 ela só atinge os servidores civis, tá? Apesar que os concursos da área militar aqui do DF também eles acabam cobrando também a Lei Complementar 840, tá certo? Aí, pessoal, avançando aqui, a gente tem o artigo 2º, que fala que para os efeitos dessa lei complementar, servidor público é aquela pessoa legalmente investida em cargo público. Quase não cai esse dispositivo aqui, é mais para você ter uma noção geral do conceito de servidor público aos olhos dessa lei, tá? Então é aquela pessoa legalmente investida em cargo público, tá certo? Então aquele que ingressou num cargo público ali, tá certo? Cargo público ele vem na sequência, explica o que é, no artigo 3º, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Então perceba que o 2 e o 3, ele vem mais conceituar. O 2 conceitua o que é servidor público aos olhos da lei e cargo público aos olhos dessa lei, tá certo? Avançando aqui, ó, parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei. Então, cuidado, porque é comum aparecer em prova se o cargo público pode ser criado por decreto do governador do Distrito Federal, tá? Se pode ser criado por decreto legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá? Mexeu com cargo público, pessoal, com provimento de cargo público, é competência do chefe do executivo, tá? Então vai estar nas mãos aí do governador e não da Câmara Legislativa do DF, não vai ser de iniciativa dela, então já fique atento com esses detalhes. Então, ó, tem que ser lei aqui, ó. Então, cargos públicos sempre criados por lei, tá? Então, isso aqui a gente acaba vendo lá na Constituição também e aqui aparece logo no início, tá? Ó, cargos públicos serão criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Efetivo, pessoal, é o famoso concursado, tá? Então aqui é o famoso concursado, que a gente sempre fala aí, que é o sonho de consumo. Se você estiver assistindo essa videoaula, provavelmente você quer se tornar um servidor efetivo, um servidor concursado, tá bom? Cargo em comissão, então às vezes a gente vai estudar isso mais à frente, mas você vai ter aí o ingresso não necessariamente por concurso público, tá? Então, avançando essa primeira parte da lei, muito pouco vai cair em prova, assim, é mais o artigo 1º que eu chamo a atenção, que é o campo de atuação da Lei 840, a questão de definição de servidor, definição de cargo público, é uma coisa que a gente talvez não deve ficar tão preocupado, porque tem outras coisas mais que as bancas costumam olhar, tá? Agora, no parágrafo único, eu chamo a atenção, cargo público sempre por lei, tá? Avançando no título 2º dos cargos públicos e das funções de confiança, o capítulo 1 vem falando do provimento, ou seja, do ingresso, da investidura no cargo público, tá? Então o 4º fala aqui, ó, a investidura em cargo público efetivo depende de prévia aprovação em concurso público, tá? Então você vai estar investindo, você será investido em cargo público, tá? Após a realização do concurso público aqui, tá? A investidura em cargo público de provimento efetivo, o famoso concursado. Então, para se tornar concursado, depende de prévia aprovação em concurso público, que é isso que você está buscando, tá certo? O artigo 5º fala assim, ó, os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Guarde aí o artigo 5º, porque o artigo 5º cai bastante, tá? Por mais que ele seja batido em concurso, ele costuma aparecer bastante, principalmente em provas de múltipla escolha, tá?
Aqui é aquela velha história, tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, ela ocorre para atribuições de direção, chefia e assessoramento e são de livre nomeação e exoneração. Como é que funciona isso, pessoal? Cargo em comissão, às vezes você pode ser chamado, por exemplo, aí você está em casa do nada e conhece um deputado, alguém te indica para ser, de repente, assessor de um deputado, ocupar um cargo lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estou dando um exemplo aqui, né? Nesse momento, você está indo para um cargo em comissão, tá? Desempenhando ali um cargo em comissão. E esse cargo vai ser direção, chefia ou assessoramento, tá? Ele está precisando de um assessor ali, então você vai para esse cargo, ocupar esse cargo ali, mas você não está num cargo de provimento efetivo, porque você não fez concurso. Você recebeu um convite para ocupar esse cargo, tá? E ingressa nesse cargo aí para ocupar uma dessas três atribuições aqui, ou direção, ou chefia, ou assessoramento, tá? E por que eles são de livre nomeação e exoneração? Livre nomeação é porque você pode receber o convite para essa nomeação, você ser nomeado sem aprovação em concurso público, porque aqui não há aprovação em concurso normalmente. E a exoneração, do mesmo modo que é fácil entrar, alguém te convidar e te nomear, também vai ser fácil te demitir, te exonerar, te mandar embora por meio da exoneração. Então, isso aqui, pessoal, essa livre nomeação e livre exoneração, ela não ocorre para o servidor efetivo, para o servidor concursado, tá? Não ocorre de maneira tão simples assim. Primeiro porque a nomeação, ela pressupõe a investidura mediante concurso público, aprovação em concurso público. Então, para ser concursado, você tem que fazer uma prova de concurso, ser aprovado, ser nomeado, para depois, então, posse e exercício, tá? E a questão da exoneração, a Lei 840, ela disciplina ali quais são as regras, como é que funcionam as regras do jogo. Então, não é tão simples, não é a qualquer custo, sem nem justificativa, você exonerar um servidor aqui. Ao passo que aqui na função, no cargo em comissão, isso aqui já é de livre, isso aqui é livre, tanto para nomear quanto para exonerar. A autoridade competente, ela vai nomear e exonerar a qualquer momento. Eu dei o exemplo da Câmara Legislativa porque é um exemplo mais simples, tá, pessoal? Mas a gente pode pensar num exemplo talvez mais alinhado com a Lei 840, tá? A gente pode pensar num exemplo que talvez se aplique melhor, né? Um exemplo mais encaixado aqui, que é, por exemplo, quando o governador vai nomear os seus secretários das pastas. Então, secretário de Educação, quando o governador, né, toma posse ali, quando ele é eleito ali, ele acaba montando a equipe e convida pessoas para compor essas pastas e quando ele faz esse convite, essa pessoa vai ocupar um cargo em comissão, tá? De atribuições de direção, chefia ou assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração. O governador convida o cara para ocupar a pasta, dali um momento acontece alguma coisa, numa semana, tem algum tipo de confusão na pasta dele, alguma situação acontece, no dia seguinte, aí vai para a mídia, no dia seguinte, de repente, o governador pode exonerar esse cara. Então, por isso que é de livre nomeação e exoneração. Ele convidou livremente e ele exonera livremente, assim como ele bem entender, tá bom? Então, o cargo em comissão, a pessoa é convidada para ocupar, mas perceba que não é algo vitalício, o cara não é concursado, ele está ali por um período, tá? Até a autoridade competente assim bem entender para manter ele lá, tá bom? O parágrafo 1º fala bem assim, ó, para fins dessa lei complementar, considera-se cargo em comissão. Então aqui ele vem explicando mais ou menos o que seria direção, chefia e assessoramento. Então ele coloca que direção é aquele cujo desempenho envolva atribuições de administração superior, tá? Chefia é aquele que envolva relação direta e imediata de subordinação, certo? E o assessoramento é aquele cujas atribuições sejam para auxiliar os detentores de mandato eletivo. No exemplo que eu dei, de repente ali é um governador, né? Um ocupante de cargo vitalício ali, então, sei lá, um magistrado, alguma coisa assim. E cargos ocupantes de cargo de direção, chefia e assessoramento. Né? Então, aqui a gente tem essas três situações, tá? Então, mais ou menos aqui ele só disse aqui o que seria cargo de direção, chefia e assessoramento.
Essa parte aqui, pessoal, a parte mais importante é aquela parte que eu destaquei para vocês, do quinto ali em cima. Os parágrafos, o parágrafo primeiro, eu já vi cair em prova, teve a banca, ela tentou trocar os conceitos do que era direção com chefia e chefia com assessoramento. Então, às vezes, ela pode inverter aqui e o que você tem que lembrar, às vezes, então, é a palavra-chave aqui. Direção, então, vai ser atribuição de administração superior. Então, direção, administração superior. Chefia, relação direta e imediata de subordinação. É isso que você tem que gravar. E assessoramento é aquela questão para auxiliar. Lembre que o assessoramento vai ser com a finalidade de auxiliar, tá? Aí, dependendo de onde ele foi encaixado, tá certo? Outra coisa importante, que isso aqui também cai em prova, parágrafo 2º, pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstas em lei. Então aqui, 50% desses cargos em comissão, eles devem ser providos por servidor de carreira, ou seja, um servidor concursado. Então metade das vagas é para concursado e a outra metade é livre, tá, pessoal? Então a metade então tem que ser pessoas de carreira ali do órgão, e aí as outros 50% você pode convidar gente que não seja de carreira ali, que não seja do órgão ali, pode ser uma pessoa comum para ocupar, beleza? Parágrafo 3º, é proibida a designação para a função de confiança ou nomeação para cargo em comissão, incluindo os de natureza especial de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Então, alguém que teve algum tipo de inelegibilidade na legislação eleitoral, ele não pode ser convidado a ocupar um cargo em comissão e nem mesmo uma função de confiança, tá? Eu já vou falar dos dois, destacar os dois tipos aí, função de confiança e cargo em comissão já. A gente estava falando só do cargo em comissão, mas a gente já retoma aqui para poder alinhar esses dois conceitos, mas antes eu vou falar da função de confiança, tá certo? Então, só pode ocupar então esses cargos alguém que não tiver nenhum tipo de problema aí com a justiça eleitoral, tá bom? Avançando aqui, pessoal, as funções de confiança são privativas de servidor efetivo. Então, perceba, nós temos o cargo em comissão e a função de confiança. Ambos, pessoal, são muito parecidos. Você convida alguém para ocupar ali um cargo, tá? Ou uma função de direção, chefia e assessoramento. Ambos é para direção, chefia e assessoramento. A diferença é que a função de confiança ela é privativa de servidor efetivo, ou seja, eu só posso chamar um concursado para ocupar uma função de confiança, tá? Enquanto que o cargo em comissão, eu posso chamar tanto um concursado quanto um particular, tá? Para uma pessoa não concursada para ocupar ali esse cargo, beleza? E aí as bancas costumam justamente fazer essa brincadeira, tá? Então é muito importante você gravar esse quadro, esse esquema aqui, que ele vai te ajudar muito em prova. Isso aqui, seja na parte de direito constitucional lá no artigo 37, na parte de servidores públicos, quanto aqui na Lei Complementar 840, isso sempre vai estar aparecendo em prova, por mais que isso seja batido, continua vindo muito forte, porque até hoje as pessoas confundem, tá? Então, cargo em comissão, função de confiança. Grave aqui, função de confiança, confiança tem que ser efetivo, tem que ser concursado, tá? Então, tem que ser somente servidor, tá? Aí, para ocupar, para fazer que tipo de atribuição? Direção, chefia e assessoramento. Então, isso aqui é comum aos dois, tá? O que não é comum aos dois, a diferença que nós temos é que a função de confiança é só para servidor efetivo, tá? É só para servidor efetivo. Enquanto que o cargo em comissão, aí não tem essa limitação, beleza? E aí, às vezes aparece em prova, pessoal, o artigo 7º traz para a gente, aparece em prova aí, quais são os requisitos básicos para investidura em cargo público, ou seja, para ingressar num cargo público. Quais são os requisitos básicos? Então, o artigo 7º traz isso para a gente. Primeira coisa, nacionalidade brasileira, tá? Então perceba, aqui está falando que tem que ter nacionalidade brasileira, mas aqui não está especificando se é nato ou naturalizado. E aí o que acontece?
a Constituição ela traz os cargos privativos de brasileiro nato. Então, quando você tem algum tipo de cargo que não for aquele que a Constituição veda, então ele estará aberto então para um brasileiro naturalizado, ok? Então, a gente tem essa questão aí. Inclusive, a gente tem também constitucional, a gente acaba vendo que alguns cargos, você tem aí alguns concursos, o estrangeiro pode fazer também, né? A gente vê professor universitário, pesquisa científica, tecnológica, a gente tem abertura aí para o estrangeiro, mas brasileiro aqui a gente tem, então, tanto aqui quanto na Constituição, normalmente vai estar escrito nacionalidade brasileira, só que a Constituição vai estar falando da questão dos cargos privativos de brasileiro, e aí nós teremos a questão do, se não tiver lá na vedação, é permitido que faça então o naturalizado, tá bom? Então ele não está vedando aqui no primeiro momento. Gozo dos direitos políticos, tá? Equitação com as obrigações militares e eleitorais. Então eu tenho que estar com os meus direitos políticos, usufruindo dos meus direitos políticos em dia, tá? E as obrigações eleitorais, então militares e eleitorais, ou seja, eu tenho que estar votando, meu título tem que estar em dia, eu tenho que ter um título, tá? Uma das coisas que pedem lá é o título eleitoral, aquele cartãozinho, aquele ticketzinho de votação lá, né, que você, comprovante de votação, às vezes pede aquilo, às vezes quando você vai tomar posse, então são formas de comprovação ali, ele vai pedir a certidão de quitação, né? E as obrigações militares aí para os homens, né? Se tem a reservista, aquela coisa toda, beleza? O que mais? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, tem cargos que exige lá que tem que ser superior, nível superior. Tem cargo que exige que é nível médio. Então, você tem que ter o nível exigido para aquele cargo, tá? Isso quando? Na posse, tá? Então, às vezes, você faz um concurso aí para nível superior. No ato da inscrição, você não precisa ter o nível superior ainda, mas na posse você precisa. Então, às vezes, por exemplo, eu estou aqui no segundo ano de faculdade e são 4 anos. E eu vou e faço um concurso aí, um determinado concurso. Por exemplo, Secretaria de Educação, que está para sair esse ano, 2019, é um concurso muito grande aqui no DF. Então, vou fazer concurso de Secretaria de Educação. Não estou formado ainda, estou no segundo ano de faculdade. Tem mais 2 anos, ou tem mais 1 ano, se for de 3. Então, eu posso fazer? Pode. O problema é que se você for chamado, né, de imediato, o concurso normalmente entre a prova e nomear a primeira galera, vai pelo menos aí uns 6 meses, tá? Demora um pouquinho. Então, até você ser chamado, já se passou aí boa parte do tempo, e aí, caso você seja chamado na primeira remessa, você pode pedir o final de fila, né? Pedir para ir para o final da fila ali, inclusive atualizar isso recentemente, tá? Então não tem problema. O problema é se você não conseguir comprovar quando você for chamado ali e já tiver passado esse período todo, mas pela demora que ocorre às vezes para você ser chamado, para o trâmite todo acontecer, os recursos, a nomeação, normalmente vai dar tempo de você concluir ali, né? Então se estiver faltando 1 ano, 6 meses para concluir, faz o concurso, né? Porque às vezes eu particularmente quando fiz, eu sou servidor da Secretaria de Educação, quando eu fiz o concurso, eu demorei quase 4 anos para ser chamado, então eu já nem lembrava mais do concurso, quase, e começou a chamar. Então, o concurso normalmente é 2 anos, vamos ver aqui na lei, né? 2 anos prorrogável uma vez por igual período. Então, o concurso chamou uma galera na primeira leva, nos primeiros 2 anos, e depois enrolou e foi chamando lá no 3º ano, beirando o 4º ano ali, já quase vencendo, que eu fui chamado ali. Então, assim, foram 4 anos, quase que daria para eu ter cursado nesse período uma outra graduação. Então, só para vocês perceberem. Então, tem gente que às vezes é chamado logo de cara, o concurso já chama, o órgão agiliza para chamar logo, e às vezes enrola um pouco mais, dependendo da situação econômica até daquela localidade. Então, acontece. Às vezes pode passar 3 anos, 4 anos, 2 anos, ou somente 6, 7 meses, tá? Então, tomara que seu concurso, por exemplo, você consiga ser aprovado e ser chamado logo, já de imediato ali, para você usufruir logo do cargo, né, e de todos os benefícios, tá bom? Então, nível de escolaridade, o edital normalmente fala cargo tal, nível médio, cargo tal, nível superior. Então, na posse, você tem que ter a possibilidade de comprovar, você tem que ter as condições.
A idade mínima de 18 anos, né, abrindo um parênteses aqui, uma particularidade, né, pela Lei 840, 18. Mas outro dia o BRB, o último concurso do BRB, que não é regido pela Lei 840, ele cobrou lá, no seu edital, previa que a pessoa podia fazer o concurso a partir de 16. Isso chamou a atenção, né? Mas é porque lá muita gente ficou, mas não pode e tal. Mas é porque o BRB, ele não é regido pela Lei 840, né? Ele não está no rol da administração direta e nem autárquica nem fundacional, tá? Da indireta ali. Então ele está naquele grupinho de baixo ali de empresa pública e sociedade de economia mista. Então por isso que ele não participa dessa vedação aqui, ó. Então a idade mínima, 18 anos, que é a regra normal do Brasil inteiro, né? Aptidão física e mental também é uma outra exigência que nós temos aqui, tá? Então essas são as exigências que nós temos, os requisitos básicos para a investidura. Isso aqui cai em prova? Cai, pessoal, cai. E eu já vi cair várias vezes, normalmente aparece bastante isso aqui. A banca costuma colocar 2 ou 3 desses aqui e coloca um outro meio absurdo, tá? Então, por exemplo, ele pode colocar nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e inventar uma outra coisa para preencher o requisito, tá? Então, fique atento a esses detalhes aí, tá bom? Aqui a gente tem 3 parágrafos, então olha só. O primeiro fala: a lei pode estabelecer requisitos específicos para investidura em cargos públicos, ou seja, na área militar mesmo, na carreira militar, às vezes vai ter exigência de altura, exigência ali de questão médica, né, da parte médica, uma parte mais específica. Então a lei pode estabelecer sim, a lei daquela carreira, ela pode estabelecer um outro requisito que não seja esses aqui, ó, esses que estão aqui. Então esses aqui são os requisitos básicos, mas você pode ter, né, no seu edital, pode ser que tenha requisitos aí, outros requisitos. Isso é muito comum na área militar, polícia militar, corpo de bombeiro, às vezes pode ser que tenha alguma vedação, algum tipo de limitação a mais aqui, idade, altura. Então isso é permitido sim, tá, pessoal? Desde que esteja estabelecido na lei da carreira, tá? Isso é questão de prova muitas vezes. Então, se tiver previsto na lei da carreira, tudo bem, beleza? Segundo, o provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto na lei federal. Então, nós temos a Constituição Federal, que já fala minimamente algumas coisas, e outra lei federal que pode vir a falar sobre a regulamentação desse ingresso do estrangeiro no serviço público do Distrito Federal. Tá? Então, aqui ficou a cargo da legislação federal falar sobre isso. O terceiro vem e fala, os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. É aquilo que eu te falei. Para comprovar todos esses requisitos aqui que a gente falou, é na posse, tá? Isso é motivo de prova, isso cai em prova aí, às vezes ele vem falando, Marcos passou no concurso, só que ele não tinha o nível de escolaridade exigido, e aí quando saiu a lista, ele não pôde se inscrever porque não tinha o nível de escolaridade exigido. Então toma cuidado, tá? Os requisitos ali são na ocasião da posse, no dia da posse, que você vai levar toda a papelada, a pacoteira de documento, tá? Pegar a lista de exame ou já levar os exames, tem edital que já traz especificando quais os exames ali, e aí você leva e lá que você vai comprovar essas coisas, vai verificar essas coisas aí, tá, pessoal? Então chegamos aqui no oitavo, que é uma das coisas mais cobradas que nós temos, tá? Formas de provimento e formas de vacância é leitura obrigatória para todo concurseiro, tá? Inclusive aqui na Lei 840, que não é diferente. Então saber aquela questão de cargo em comissão, função de confiança, leitura obrigatória para você. E aqui o artigo 8º também é leitura obrigatória para você. Saber as formas de provimento da Lei 840, tá bom? Primeira forma de provimento, nomeação, tá? Então, tudo começa aqui, ó, com a nomeação. Então, é a forma de provimento originária. Você vai ter aqui o cara que fez o concurso, vai ser nomeado para posse e depois entrar em exercício, que nós vamos falar disso aí. Então, a nomeação aqui, ela é um primeiro passo, tá? A gente tem aqui a reversão. Aqui é originária pelo seguinte, porque o cara normalmente vai estar ingressando aqui, né? Pela posse aqui. Então, a nomeação normalmente na sequência vai ter a posse e o exercício, tá?
Aqui, pessoal, a reversão vai ser para alguém que já era servidor, tá? Então aqui já é para quem é servidor, nós vamos falar isso aqui, mas aqui é para o aposentado, tá? Nós vamos falar mais sobre isso aqui mais à frente, mas é para o aposentado. A gente vai ter aqui o aproveitamento. O aproveitamento, então, você aproveita o servidor ali, você de repente faz ali, o servidor é reconduzido, reintegrado, alguma coisa assim, e você reaproveita, porque às vezes não tem aquela vaga mais, você reaproveita ele, faz o aproveitamento dele ali, tá? Ele fica em disponibilidade e aí é feito o aproveitamento. Ou você faz o aproveitamento do servidor para liberar a vaga do outro que está chegando. Então, às vezes pode acontecer, dependendo do caso, nós vamos estudar isso aqui à medida que a gente for evoluindo na lei, tá bom? A reintegração também, nós teremos aqui essa questão da reintegração, a gente vai avançar para poder falar da reintegração e a recondução, tá? A lei ela vai mais para frente especificar cada um deles e qual é a regra. Nesse primeiro momento, memorize os nomes, tá? Nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Perceba que a gente tem aqui, ó, re, a e n, tá? Então, só para você ficar atento aos detalhes, tá? Avançando aqui, ó, o nono, pessoal, o nono fala bem assim, ó, é vedado editar atos de nomeação pós o exercício com efeito retroativo. Isso aqui cai bastante, viu? É vedado editar atos de nomeação pós o exercício com efeito retroativo. Então, às vezes, de repente aqui, o servidor ele está tomando posse aqui no dia 10 de janeiro, certo? De 2020. Ele está tomando posse aqui, mas aí no documento eles estão dando posse para ele como se fosse com a data ali, por exemplo, de 3 de outubro. 3 de outubro de 2019. Não pode, tá? Ou ele usufruir de coisas aqui para trás. Por exemplo, ele é nomeado aqui, toma posse aqui, e ele recebe, por exemplo, 3 meses de salário aqui, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque era essa data aqui, a primeira leva da galera foi nomeada aqui, tomou posse aqui no dia 3, e ele está tomando posse aqui no dia 10 por algum motivo, aí ele recebe todos os atrasados ali, e aí na ficha dele coloca que o ingresso dele naquele cargo ocorreu no dia 3 e não no dia 10. Então, isso aqui, tá, pessoal? O dia que ele tomar posse, assinar o documento, só vale a vida dele funcional daquele dia para frente. Para trás, não tem nada a ver com ele, tá? Ele não estava no cargo naquela época, tá bom? Então, é vedado editar atos de nomeação pós o exercício com efeito retroativo, tá? Seja de data, seja para usufruir algum tipo de benefício, que foi, né, os salários ali acumulados, não tem esse tipo de coisa aqui, tá, pessoal? Para nomeação, posse e exercício, para o ingresso ali, tá bom? A gente vai ver que na reintegração a gente vai ter alguma coisa de efeito retroativo, mas para receber o salário e tal, mas foi por conta de invalidar a sentença judicial ali que gerou a demissão e tal, mas é outra história. Lá na frente a gente vai falar. No artigo 10 aqui ele fala que o ato de provimento de cargo público compete a quem, tá? Isso aqui cai em prova e cai bastante, beleza? O ato de provimento compete ao governador do Distrito Federal, no caso aqui nosso, né, do Poder Executivo, se for um cargo aí para um órgão do Poder Executivo. Se for, então, cabe também ao presidente da Câmara Legislativa ou ao presidente do Tribunal de Contas. Então, qualquer um desses aqui, tá? Mas em especial aqui, ó, no Poder Executivo, a gente tem então o governador aqui do DF que vai fazer isso aqui. E aí, por exemplo, na Câmara Legislativa vai ser o presidente da Câmara Legislativa, o TCDF, presidente do Tribunal de Contas do DF, alguma coisa nesse sentido aqui, tá bom? Então são esses 3 aqui, camaradas, os aptos, então, para o provimento. Compete a eles o ato de provimento, ou seja, eles é que vão dar a posse ali, entre aspas, a simbólica posse. Muitas vezes eles fazem uma cerimônia com todos os nomeados ali, para uma cerimônia ali, e faz uma posse coletiva. Só que antes, muitas vezes, você assina o documento, às vezes até antes, e aí um outro dia eles marcam uma posse coletiva, uma cerimônia bonita, aquela coisa toda. Mas então lá vai falar que é o governador, no caso do Poder Executivo, ou a quem ele delegar ali, né? Aquele delegar ali para fazer isso por ele, beleza? Então, pessoal, fechamos aqui o artigo 10
Então a ideia era pegar do primeiro, tá, ao 10º, nesse primeiro bloco, para não ficar muito extenso, e aí a gente vai avançando e caminhando devagar nos tópicos aqui para a gente poder cobrir a Lei 840, tá bom? Espero que você tenha gostado até aqui, continue conosco, comenta aí, acompanha a gente, né? Nós temos aí, vamos deixar aqui o link embaixo, nós estamos concluindo o nosso e-book da Lei 840 esquematizada, que nós estamos fazendo uma atualização nela, e assim tiver concluído, o link estará aqui embaixo para que você, tendo interesse, poder adquirir então nosso e-book esquematizado da Lei 840, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até a nossa próxima aula.